tudo bem? Hoje a gente dá início ao nosso capítulo 8, certo? Que fala crianças também têm direitos e deveres. E nesse capítulo a gente tem a primeira leitura, né? Que fala sobre 10 razões pelas quais as crianças não devem ter a obrigação de trabalhar. E após isso vocês vão interpretar a página 36, 37 e 38, que é a interpretação escrita, certo? Então vocês vão ler esse texto e vão responder na página 36 a 38, tá bom? Na interpretação escrita. No nosso estudo de língua hoje, a gente vai falar sobre os sons de X, certo? Então, a gente vai ver quais são desses 4 sons que tem sons de X. Vamos lembrar quais são eles, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho sobre eles. O primeiro som, certo, é o som de S. X com som de S, que o exemplo é a palavra excursão. Já o nosso segundo som é o X com som de CH, que temos exemplo da palavra peixe. Nosso terceiro som é o X com som de Z, que temos o exemplo da palavra exame. Nosso quarto som de X é o de CS, que temos o exemplo da palavra táxi, certo? Então, esses são nossos 4 tipos de som. O X com som de S, o X com som de CH, o X com som de Z e o X com som de CS. Então, para a gente fixar melhor o nosso conteúdo sobre os sons do X, do estudo da língua, a gente vai fazer uma atividade todo mundo junto, tá bom? Então, vamos lá entender mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Anedota a seguir e observe alguns sons da letra X presente nela. Então, aqui a gente tem uma anedota que o tema é duplo sentido. Como tarefa para a próxima aula, a professora pediu uma redação com o tema fixo Mãe só tem uma. No dia combinado, cada aluno deu sua redação e a maioria dizia que a mãe era trabalhadora exemplar, forte, linda, carinhosa, o melhor cafuné e etc, etc. E por fim, homenageavam a mãe escrevendo Mãe só tem uma. Eram ótimos textos. O último a ler foi o Gilquinha. Domingo teve visita em casa. Uma hora minha mãe me mandava buscar 2 xícaras na cozinha, mas só tinha uma. Então gritei, mãe, só tem uma. Com a anedota a seguir, a gente vai responder o item A, B e C. No item A, ele pergunta: as duas expressões a seguir possuem o mesmo sentido? Justifique sua resposta conversando com os colegas e com o professor. Então, a primeira tem mãe só tem uma. Já a segunda tem mãe só tem uma. Então, elas duas não representam a mesma expressão. Elas não possuem o mesmo sentido. Por quê? Porque a primeira, ela expressa a afirmação que a mãe é única, que só existe uma. Já na segunda, ela expressa a palavra mãe como um vocativo, certo? Que o filho está chamando a mãe. Então, a diferença é essa. Na primeira, a gente tem uma afirmação que a mãe é única, que só existe uma. E na segunda, a gente tem a expressão da palavra mãe, é um vocativo, né? E o filho está chamando a mãe. Então, por isso que as duas não têm o mesmo sentido, elas são diferentes, certo? E já no item B, ele pede, escreva no espaço a seguir as palavras da anedota que possui a letra X. Então, de acordo com a anedota, a gente vai procurar todas as palavras que tem com a letra X. Então, a gente tem a palavra próximo, a palavra fixo, a palavra exemplar e a palavra texto e xícara, certo? E já no item C, ele pede para a gente pintar as palavras da página anterior, que são essas que a gente acabou de falar, de acordo com a legenda a seguir. Então, de amarelo, a gente vai pintar todas aquelas palavras que têm um som de S. Já na roxa, a gente vai pintar todas aquelas palavras que o X tem som de CS. Já nas palavras azuis, ou na cor azul, a gente vai pintar todas aquelas palavras que o X tem som de CH. E a cor verde, todas as palavras que o X tem som de Z. Então, vamos lá. A palavra próxima, próxima, é amarela, pois o X tem som de S. Já a palavra fixo é roxa, pois o X tem som de CS. Já na palavra exemplar, o X tem som de Z, então é verde. Já na palavra texto, o X tem som de S, então é amarelo também. Já na palavra xícara é azul, porque o X tem som de CH. Então, de acordo com os pronunciados de cada um, a gente conseguiu identificar que som o X possui. Se é CH, se é X, se é CS ou se é S. E identificamos cada um com suas respectivas. A letra X ela pode apresentar som de C,
H como em xícara, né? Som de S como em texto, som de Z como em exemplar e som de CS como fixo, certo? A gente pode ter som de X com som de CH, X com som de S, X com som de Z e X com som de CS, certo? A gente pode ter esses 4 sons, como a gente já vem falando ao longo da aula, tá bom? Segunda questão, ele fala: leia as palavras a seguir e conheça uma regra observada no uso da letra X. Então, a gente tem um quadro A e tem um quadro B. E temos as palavras do quadro A, como a palavra ameixa, faixa, peixe. Já no quadro B, a gente tem as palavras enxada, enxame e enxuto, certo? E tem A, ele pergunta: as palavras do quadro foram escritas com a letra X. Que som a letra X apresenta nessas palavras? Nessas palavras do quadro A e do quadro B, eles indicam som de CH, com a palavra ameixa, faixa, peixe, enxada, enxame e enxuto. Todas elas apresentam som de CH, certo? Já no item B, ele fala: na escrita das palavras do quadro A letra X aparece depois de ditongos ou de hiatos. Todas as letras X, elas aparecem depois de ditongos, certo? Já no item C, ele fala: na escrita das palavras do quadro B, a letra X aparece depois das sílabas an, in ou da sílaba em. Então, no quadro B. Vamos lá para o quadro B. Todas elas aparecem depois do em. Vocês estão vendo? Enxada, enxame e enxuto. Todas as letras X, elas aparecem depois da sílaba em, certo? E essa foi nossa aula, tá, pessoal? A nossa agenda do estudo de língua é da página 41 e 42, certo? E já a do estudo de texto é da página 36 a 38, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.